Você já percebeu que, às vezes, o caminho mais rápido pode ser também o mais perigoso? Existe uma estrada, ou melhor, um atalho, que muitos evitam falar. Um caminho cercado de histórias estranhas, sumiços inexplicáveis, e um silêncio que pesa até na alma. Uma trilha, escondida no meio do mato, que promete cortar quilômetros de viagem, mas que esconde algo que quem ousou passar, simplesmente nunca mais foi visto. Essa é a história de Rafael. Um cara comum, trabalhador, que só queria chegar mais rápido em casa, mas acabou descobrindo da pior forma que atalhos existem, por um motivo. E depois que você ouvir o que aconteceu com ele, eu te garanto, você nunca mais vai olhar para uma trilha deserta do mesmo jeito. Rafael tinha 32 anos. Trabalhava como entregador, rodando de moto o dia inteiro. Morava numa cidade do interior, cercada por pequenas fazendas e muito mato. A estrada que ligava a cidade até o bairro onde ele morava era conhecida por ser longa, cheia de curvas, e completamente deserta depois das 8 da noite. E, naquela noite, depois de um dia pesado, Rafael recebeu uma última entrega, fora da rota. O cliente morava numa área mais isolada, e isso faria ele perder pelo menos uns 40 minutos a mais na viagem. Foi quando um senhorzinho, sentado num boteco à beira da estrada, comentou: "Se quiser cortar caminho, tem um atalho ali, logo depois da porteira da fazenda velha. Só que, cuidado, nem todo mundo gosta de passar por lá depois que escurece." Rafael riu, achou que era papo de interior, lenda boba. Afinal, que mal poderia ter em um simples atalho, né? Ele seguiu até a tal porteira. De fato, havia uma trilha de terra batida, quase escondida no meio das árvores. A entrada era apertada, como se a própria natureza tentasse impedir que as pessoas passassem por ali. Por um instante, Rafael hesitou. Ligou o farol alto, olhou para o GPS e, para sua surpresa, o caminho nem aparecia no mapa. Mesmo assim, a possibilidade de economizar quase uma hora de viagem fez ele engatar a moto e seguir em frente. No começo, parecia tranquilo. A trilha era estreita, mas a moto passava sem dificuldade. Só que, conforme ele avançava, percebeu que as árvores iam ficando mais fechadas, bloqueando até mesmo a luz da lua. E então, começou a perceber que algo estava errado. No meio da trilha, Rafael percebeu que o som do motor parecia abafado, como se o próprio ar ficasse mais pesado ali dentro. E, de repente, ele notou algo no chão, uma cruz, fincada bem no meio da trilha. Era feita de galhos secos, amarrados com barbante velho. Ao lado, uma pequena caixa, parecendo um altar, cheio de ossos pequenos e pedaços de pano rasgado. Rafael sentiu um arrepio subir pela espinha. Quase deu meia volta, mas, quando olhou pelo retrovisor, percebeu que não dava mais. O caminho por onde ele veio, simplesmente não estava mais lá. A trilha parecia se fechar atrás dele. O mato, as árvores, tudo tinha se movido. Como se o atalho quisesse prender ele ali dentro. O desespero tomou conta. Ele acelerou. A moto parecia cada vez mais pesada, como se estivesse sendo puxada para trás. E foi quando, no meio da trilha, ele viu uma mulher parada, completamente imóvel. Vestida com roupas brancas, longas, cabeça baixa, cabelo cobrindo o rosto. Ele buzinou, gritou, nada. Quando tentou desviar, ela simplesmente apareceu na frente da moto, como se tivesse se teletransportado. Rafael perdeu o controle. Caiu no chão. A moto apagou. E, no silêncio mais absoluto, ele ouviu passos. Mas não eram passos comuns. Era como se várias pessoas, dezenas, talvez centenas, andassem ao redor dele, no meio do mato, sussurrando em uma língua que ele nunca tinha ouvido na vida. O som vinha de todos os lados, e, quando ele olhou para trás, a mulher não estava mais sozinha. Cercado, Rafael tentou pegar o celular, sem sinal. A lanterna mal funcionava, piscando, falhando. E, aos poucos, as figuras começaram a se aproximar. Silhuetas humanas, magras, com membros desproporcionais,
olhos fundos e brilhantes. Eles murmuravam, apontavam, riam. Até que tudo ficou preto. Acordou no chão, no meio do mato, já de manhã. Sua moto não estava mais lá. Sujo, arranhado, com marcas roxas nos braços. Rafael seguiu andando até encontrar a estrada novamente. Quando voltou ao boteco, contou o que aconteceu. O velho só olhou, sério, e disse: "Eu te avisei, quem entra nesse atalho, nem sempre volta inteiro. Tem coisa que não é desse mundo, e nem devia ser perturbada." E até hoje, Rafael nunca mais encontrou sua moto. Mas às vezes, quando anda pela cidade, percebe vultos nas sombras, como se eles tivessem vindo junto. Então fica aqui o aviso: nem todo atalho vale a pena. E se um dia você topar com uma trilha que não aparece no mapa, pense 2 vezes antes de entrar. Você já sentiu aquela sensação estranha de que está sendo observado? De que tem algo ou alguém te seguindo, mesmo quando não deveria ter ninguém ali? Pois é, essa história começa exatamente assim, com um simples atalho, um caminho usado por poucos, mas evitado pela maioria. Dizem que quem se aventura por lá nunca mais é o mesmo. E, nessa história, quem descobre isso é Camila, uma jovem de 24 anos, universitária, que só queria chegar mais rápido em casa depois da aula. Mal sabia ela que aquela decisão, aquele simples desvio, mudaria sua vida para sempre. E quando você ouvir até o final, vai entender exatamente por que atalhos existem, por um motivo. Camila fazia o mesmo trajeto todos os dias, da faculdade até sua casa. Uma caminhada de cerca de 30 minutos, passando por ruas movimentadas e iluminadas. Mas, naquela noite, ela estava atrasada. O relógio marcava quase meia-noite. E foi então que uma colega comentou sobre um caminho mais rápido, uma trilha que atravessava um terreno baldio e chegava direto no bairro dela. "É só um atalho, você corta uns 15 minutos fácil", disse. Camila, mesmo desconfiada, decidiu tentar. Afinal, era só uma trilha, não tinha por que se preocupar. Ou tinha. Assim que chegou na entrada, percebeu que o local era muito mais assustador do que imaginava. Árvores secas, cercas quebradas, e uma estranha placa de madeira, pendurada torta, onde mal dava para ler o que estava escrito. Algo como "não entre depois do escurecer". Mesmo desconfortável, Camila respirou fundo, apertou a alça da mochila e entrou. Nos primeiros metros, tudo parecia normal. Silêncio, o som dos próprios passos, e o vento balançando os galhos. Mas não demorou muito, e ela percebeu que algo estava errado. A trilha, que deveria ser reta, parecia se curvar de forma estranha, como se ela estivesse andando em círculos. Ela olhou para trás e não reconheceu mais o caminho. As árvores, todas pareciam iguais. Os arbustos, mais densos. E, o pior, a luz da cidade, simplesmente desapareceu. Era como se, de repente, ela estivesse completamente isolada do mundo. Sem som, sem sinal no celular, e uma presença estranha, que ela não conseguia ver, mas podia sentir cada vez mais próxima. Foi quando Camila ouviu um som de passos. Não eram passos comuns. Eram arrastados, lentos, intercalados com uma respiração pesada. Ela parou, prendeu a respiração. Tentou se convencer de que era só sua imaginação. Mas, então, um estalo. Alto, seco, como um galho se partindo, bem atrás dela. Camila se virou rapidamente e, por um segundo, viu uma silhueta, alta, magra, com braços muito longos e uma cabeça desproporcionalmente grande, olhando para ela, imóvel, no meio das sombras. Ela piscou, e a coisa desapareceu. Desesperada, começou a correr. Mas, quanto mais corria, mais parecia que a trilha se estendia. O caminho não acabava. E, a cada curva, mais estalos, mais sussurros, mais aquela sensação de que não estava sozinha. Camila tropeçou. Caiu. Quando olhou para frente,
havia uma cabana. Sim, uma cabana, no meio do nada. Velha, feita de madeira podre, com a porta entreaberta, como se a própria escuridão chamasse ela para entrar. Sem saída, ela correu para dentro. Mas, assim que atravessou a porta, percebeu que não estava sozinha. No canto, uma cadeira de balanço, que balançava sozinha. No chão, marcas, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada. E então, ela ouviu, bem atrás dela: "Você não deveria estar aqui." A voz era grotesca, arranhada, como se algo estivesse falando de dentro de um poço fundo. Camila se virou lentamente e viu a criatura, alta, com braços que quase arrastavam no chão, pele cinzenta, olhos completamente negros, e uma boca que se abria de forma antinatural, larga demais, mostrando fileiras de dentes finos e infinitos. Camila gritou. Correu. Saiu da cabana sem olhar para trás. E, de alguma forma, a trilha parecia estar diferente. Como se, de repente, ela conseguisse enxergar uma saída. Ela correu, até ver, lá na frente, as luzes da cidade. Quando finalmente saiu do mato, caiu de joelhos, sem fôlego, em choque. Pessoas que passavam na rua vieram ajudar, perguntando se ela estava bem, o que tinha acontecido. Mas, quando ela olhou para trás, a trilha simplesmente não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. Desde aquela noite, Camila nunca mais foi a mesma. Pesadelos constantes, sensação de estar sendo observada. E, o mais assustador, às vezes, no reflexo da janela, ela vê aquele par de olhos negros encarando ela, no fundo da própria casa. Então lembra que o velho aviso na placa não era apenas uma piada, e que atalhos existem por um motivo. Sabe aquela escolha que parece boba, mas que, no fundo, muda completamente o rumo da sua vida? Pois é, às vezes, tudo começa com algo simples, como decidir pegar um atalho. E é exatamente isso que aconteceu com Daniel. Um cara como qualquer outro. Trabalhava, estudava, tinha uma vida normal. Até aquele dia. Até aquela decisão. E o que parecia ser só uma forma de economizar alguns minutos, acabou se transformando no maior pesadelo da sua vida. Porque nem todo caminho foi feito para ser percorrido, e nem todo atalho leva você para onde acha que vai. E depois de ouvir essa história, eu te garanto, você nunca mais vai confiar em um caminho desconhecido. Daniel estava voltando do trabalho. Era sexta-feira, quase 11 da noite. A cidade já estava praticamente deserta. No trajeto de volta para casa, ele sempre passava por uma avenida movimentada, cheia de semáforos e cruzamentos. Mas, naquele dia, notou uma rua diferente, aberta, que nunca tinha visto antes. Curioso, encostou o carro e olhou no GPS. Estranhamente, aquele caminho não aparecia no mapa. Mas, olhando pela janela, parecia uma rua normal, asfaltada, bem iluminada no começo. Uma placa velha, meio caída, indicava atalho bairro Central. Ele ficou tentado. Se aquele caminho realmente levasse até o bairro dele, cortaria pelo menos uns 20 minutos. E, sem pensar muito, virou o volante e entrou. Nos primeiros metros, tudo parecia tranquilo. O asfalto liso, árvores bem alinhadas nas laterais e uma estranha ausência de movimento. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum som. Só o ruído dos próprios pneus no asfalto. Conforme avançava, percebeu que os postes de luz iam ficando mais espaçados. Até que, do nada, a iluminação simplesmente acabou. Ficou tudo escuro. Só os faróis do carro iluminavam a estrada. Foi aí que percebeu que as construções tinham sumido. Não havia mais casas, prédios, nada. Apenas mata, dos dois lados. O asfalto começou a ficar rachado, velho, como se ninguém passasse por ali há muito tempo. E o GPS agora mostrava a seta dele, girando em círculos. Daniel começou a ficar nervoso. Acelerou. Mas quanto mais acelerava,
mas parecia que o caminho se esticava. A estrada nunca acabava. E, de repente, ele viu uma figura, parada no meio da pista. Uma pessoa, não algo, magro demais, com a cabeça inclinada, olhando direto pro carro. Daniel freou bruscamente. E, quando os faróis iluminaram aquele ser, ele percebeu que não era humano. Os braços eram compridos, chegando quase até o chão. As pernas, finas demais para sustentar aquele corpo. E o rosto, completamente vazio. Sem olhos, sem boca, sem nariz. Só pele. Daniel colocou a marcha ré, tentou voltar, mas, quando olhou pelo retrovisor, havia mais 3 atrás dele. Desesperado, Daniel jogou o carro para cima do mato, tentando sair da estrada. Mas, assim que fez isso, percebeu que o carro simplesmente apagou. Toda a eletricidade se foi. Luz, rádio, travas, tudo morto. No silêncio absoluto, ele percebeu que aqueles seres estavam se aproximando. Passos lentos, arrastados, e aquela presença sufocante, como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado. Tentou ligar o carro. Nada. Tentou de novo, e de novo, até que funcionou. O motor roncou. Ele acelerou com tudo, atropelando arbustos, quebrando galhos e, de alguma forma, encontrou uma trilha de terra que parecia levar para fora dali. Mas não era tão simples assim. Porque, ao longe, no meio do mato, ele viu uma construção. Uma espécie de portal de pedra, antigo, cheio de símbolos estranhos, e, bem no centro, uma figura, esperando por ele. Daniel não parou. Pisou fundo. Passou direto pelo portal, e, assim que cruzou, tudo ficou branco. Por alguns segundos, silêncio absoluto. E então, percebeu que estava de volta na avenida principal. O carro funcionando normalmente. Pessoas passando. Sinal aberto. Era como se nada tivesse acontecido. Mas, quando olhou pro retrovisor, percebeu. Algo, ou alguém, estava no banco de trás. Um vulto escuro. Parado. Imóvel. Olhando fixamente para ele. Daniel se virou, assustado. Mas não havia nada. Pelo menos, não que ele pudesse ver. Desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer na vida dele. Objetos que somem. Luzes que piscam. Sussurros durante a madrugada. E aquela sensação constante de que ele nunca mais esteve realmente sozinho. Então lembre-se, da próxima vez que você pensar em cortar caminho, saiba que atalhos existem, por um motivo. Algumas escolhas parecem inofensivas, até que você percebe que não tem mais como voltar atrás. E nessa história, quem aprende isso da pior forma é Rafael. Um jovem de 27 anos, trabalhador, motorista de aplicativo, que só queria terminar seu último turno da noite. Mas, naquela corrida, tudo saiu errado. O passageiro estranho, o destino desconhecido, e o caminho, um atalho que ele jamais deveria ter aceitado. O que parecia ser apenas mais uma corrida, virou um jogo macabro. Um labirinto, onde a única saída, talvez seja não sobreviver. Então ouve com atenção, porque essa história pode fazer você pensar 2 vezes antes de aceitar qualquer caminho fácil. Era uma sexta-feira, chuvosa, céu fechado. Rafael já estava encerrando o aplicativo quando apareceu uma última corrida. O endereço, um bairro afastado, quase na divisa da cidade. A princípio, nada demais. Até que o passageiro entrou no carro. Um homem estranho, alto, magro, com um sobretudo preto, chapéu e óculos escuros, mesmo à noite. A voz, rouca, e o jeito, inquieto. O homem disse apenas, "Pode ir, eu te aviso o caminho." Rafael, sem desconfiar muito, começou a seguir. Mas, após alguns quilômetros, percebeu que o passageiro o guiava por ruas que não conhecia. "É um atalho, confia em mim", dizia, sorrindo de um jeito que não transmitia confiança, mas sim pavor. O caminho foi ficando cada vez mais estreito.
saíram do asfalto, e agora trafegavam numa estrada de terra, cheia de lama, sem iluminação. Rafael, desconfortável, tentou quebrar o clima. Tem certeza que é por aqui, chefe? Isso não tá no GPS, o homem respondeu, sem olhar para ele. Confia. A gente tá quase chegando. Nesse momento, o celular de Rafael perdeu o sinal. O GPS travou. A barra de sinal, zerada. O rádio do carro começou a chiar. E, olhando pela janela, percebeu que não havia mais cidade. Nem postes, nem casas. Nada além de mata, árvores secas, e uma neblina que parecia ficar cada vez mais densa, como se quisesse engolir o carro. Rafael começou a se desesperar. Queria voltar, mas a estrada era tão estreita que dar a ré parecia impossível. Foi então que percebeu que aquele caminho não tinha fim. A mesma árvore torta, a mesma pedra quebrada na beira da estrada. Era como se ele estivesse andando em círculos. Olhou pelo retrovisor e o passageiro não estava mais lá. Assustado, virou-se para trás e, de fato, o banco estava vazio. O coração disparou. Começou a suar frio. Olhou novamente para frente e ele estava lá, no meio da estrada, parado, olhando fixamente para o carro, imóvel, com a cabeça levemente inclinada e aquele sorriso largo demais para ser humano. Rafael acelerou. Passou direto por aquele ser, mas, quando olhou pelo retrovisor, o homem não estava mais lá. De repente, o rádio ligou sozinho, e uma voz sussurrava, arranhada, impossível de entender. As luzes do carro começaram a piscar. O volante tremia sozinho. E, no horizonte, Rafael viu uma espécie de túnel. Mas não era um túnel comum. Era feito de madeira podre, com símbolos riscados e cordas penduradas, como se fossem laços ou forças. Não tinha escolha. Foi em frente. E, assim que entrou, o som desapareceu. O motor morreu. E, no breu absoluto, ele ouviu: "Você não devia ter vindo por aqui." Quando os olhos se acostumaram à escuridão, Rafael percebeu que não estava mais no carro. Estava no meio da estrada, sozinho, sem veículo, sem sinal de civilização. Apenas mato e aquela névoa densa. Tentou correr, gritou, mas sua voz parecia ser sugada pelo próprio ar. Até que, olhando para frente, viu dezenas, talvez centenas, de pessoas. Todas paradas, imóveis, pálidas, com olhares vazios, como se fossem prisioneiros daquele lugar. E, no centro, o homem. O mesmo homem, que olhou para Rafael, abriu aquele sorriso desumano e disse: "Mais um pro nosso caminho." No segundo seguinte, tudo apagou. Rafael acordou, dentro do próprio carro, na porta da própria casa. Mas, quando olhou para o painel, o horário estava travado. 3h33 desde aquele dia, ele nunca mais aceitou nenhuma corrida à noite. E, até hoje, às 03h33, ele ouve batidas na porta do carro, mesmo quando está vazio. Então lembre-se, atalhos existem, por um motivo. Tem escolhas que parecem inofensivas. Uma simples mudança de rota. Um caminho diferente. Um atalho que promete economizar tempo. Mas, e se esse caminho não for feito para humanos? E se, ao cruzá-lo, você estiver invadindo algo que nunca deveria ser perturbado? Essa história aconteceu com Bianca, uma jovem de 23 anos, que só queria chegar mais rápido em casa. Mas, o que parecia uma simples rota alternativa, se revelou um portal para um lugar onde as leis da realidade não existem mais. E, depois que você ouvir isso, vai pensar 2, 3 ou até 1000 vezes, antes de entrar em qualquer caminho que você não conhece. Bianca trabalhava em um shopping. Saiu do expediente às 22 horas, exausta. Chovia. E o trajeto para casa, normalmente,
Levava quase 40 minutos. No grupo do bairro, uma mensagem chamou sua atenção: novo atalho liberado. Corta 15 minutos do trajeto. Só seguir pela estrada velha dos Pinheiros. Ela nem pensou duas vezes. Colocou no GPS, que imediatamente recalculou a rota, e confirmou: parecia um caminho válido. A entrada da estrada ficava pouco depois de um posto de gasolina. Ao chegar lá, percebeu que o lugar era mais isolado do que imaginava. Uma rua estreita, sem iluminação, cercada por uma vegetação densa, que parecia se fechar por cima da pista, formando uma espécie de túnel natural. Bianca respirou fundo e entrou. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Apenas uma estrada de chão batido, com algumas poças por causa da chuva. Mas, logo, começou a perceber coisas estranhas. A primeira foi quando olhou pelo retrovisor e percebeu que a entrada da estrada simplesmente tinha sumido. Era como se ela nunca tivesse existido. Só havia mato e neblina. O segundo detalhe foi o som. Não havia mais som. Nenhum. Nem do motor. Nem dos pneus. Nem da chuva. Era um silêncio absoluto, sufocante. Bianca apertou o acelerador. Mas, olhando pela janela, percebeu que as árvores estavam se mexendo, como se estivessem se inclinando para observar quem passava. De repente, algo cruzou na frente do carro. Rápido, branco, alto. Ela freou bruscamente, quase perdeu o controle. Os faróis iluminaram o mato e, por um segundo, ela viu uma figura enorme, de quase 3 metros. Magra, pele branca, quase translúcida. Sem rosto. Só uma massa disforme, com braços longos, que se estendiam até quase o chão. E, no lugar dos olhos, 2 buracos negros. A criatura, asterisco asterisco, se arrastava, asterisco asterisco, lentamente. Como se não tivesse ossos. Bianca colocou marcha ré. Tentou voltar. Mas, quando olhou pelo retrovisor, percebeu que tinha mais 3. Uma de cada lado do carro. E uma, bem atrás. Parada. Observando. Esperando. O desespero tomou conta. Ela acelerou. Jogou o carro na direção contrária, tentando sair da estrada. Mas, assim que saiu da pista, percebeu que não estava mais em lugar nenhum que reconhecia. A vegetação mudou. As árvores não tinham folhas. Apenas galhos secos, torcidos, como se estivessem queimados. E, no céu, não havia estrelas. Nenhuma. Só uma escuridão infinita e uma lua vermelha, gigante, que parecia observá-la. Bianca seguiu acelerando, até que viu, à frente, uma clareira e, bem no centro, uma porta. Uma porta, sozinha, sem paredes. Sem nada. Uma porta antiga, de madeira, com símbolos riscados, que pulsavam uma luz avermelhada. Sem pensar, Bianca desceu do carro, correu até a porta e abriu. Assim que cruzou, foi como se o mundo girasse. Uma pressão insuportável, um som agudo, e, de repente, ela estava de volta. Na rua do seu bairro, com o carro parado, sozinha. Mas havia algo errado. O relógio do painel estava travado. 4h04 e, quando olhou para o próprio reflexo no retrovisor, percebeu. Seus olhos estavam completamente pretos. Sem íris. Sem pupilas. Apenas um vazio. Desde aquela noite, Bianca nunca mais foi a mesma. Objetos se quebram sozinhos na casa dela. Portas batem durante a madrugada. E, às vezes, quando ela acorda, percebe que está de volta naquela estrada, mesmo sem ter saído da cama. Então, se algum dia te oferecerem um atalho, lembre-se: nem todo caminho leva você para onde acha que vai. Algumas coisas parecem pequenas. Uma escolha rápida, um clique no GPS, um caminho alternativo. Mas, e se esse atalho
não fosse um caminho qualquer? E se, ao entrar nele, você cruzasse uma linha invisível entre o nosso mundo e algo que nunca deveria ser acessado? Essa é a história de Marcelo, um caminhoneiro, 20 anos de estrada, experiente, já viu de tudo, ou achava que tinha visto, até aquela noite, até aquele atalho, um caminho que, segundo os moradores da região, simplesmente não existe. E, depois de ouvir isso, você nunca mais vai confiar em nenhum caminho que prometa ser mais rápido. Era por volta de 2 horas da madrugada. Marcelo estava transportando uma carga de móveis. Precisava cruzar a serra antes do amanhecer. Enquanto abastecia no último posto antes da subida, um homem, estranho, se aproximou. Magro, baixo, de pele pálida, olhos fundos e um sorriso que parecia forçado. Se quiser evitar a serra, tem um atalho por trás do morro. Corta uns 20 minutos. Só pegar a estrada dos perdidos, é logo ali, depois da ponte quebrada. Marcelo, mesmo desconfiado, colocou o caminho no GPS. E, estranhamente, o GPS reconheceu. Uma linha cinza, sem nome, mas estava lá. Uma rota mais curta. Sem pensar muito, seguiu. Logo nos primeiros metros, percebeu que a estrada era mais estreita do que parecia. Terra batida, cheia de pedras, e uma neblina, tão densa, que mal dava para enxergar alguns metros à frente. Mas o que deixou Marcelo realmente desconfortável foi perceber que, apesar de estar isolado no meio do nada, tinha casas, pequenas, espalhadas pela beira da estrada. Mas não eram casas comuns. Todas exatamente iguais. Mesma cor, mesma estrutura, mesmo jardim. E todas com a porta aberta. E todas absolutamente vazias. Nenhum som, nenhuma luz. Nada além do barulho dos próprios pneus esmagando o cascalho. A certa altura, o rádio do caminhão ligou sozinho. E, no meio do chiado, uma voz, sussurrando, grave, quase ininteligível. Você não deveria estar aqui. Marcelo tentou desligar, mas o botão travou. E, quando olhou para o GPS, percebeu que a linha da rota tinha desaparecido. Só havia a seta do caminhão, no meio de um mapa, todo branco. Sem estradas. Sem pontos de referência. Nada. E, pior, quando olhou pelo retrovisor, percebeu que a estrada atrás dele não existia mais. Só uma parede, de neblina, tão densa que parecia sólida. Como se ele tivesse sido trancado ali. O caminhão começou a falhar. Luzes piscando. O motor tossindo. Marcelo, no desespero, pisou fundo. Precisava sair dali. Foi quando, no meio da estrada, viu uma figura. Parada. De costas. Usava roupas antigas, algo como um terno, completamente desgastado, rasgado. E, ao se aproximar, percebeu que não tinha cabeça. A figura começou a se virar lentamente, mesmo sem ter rosto, como se olhasse para ele. E, de dentro das casas, começaram a surgir outras figuras. Centenas. Todas deformadas. Retorcidas. Algumas rastejando. Outras com membros a mais. Todas marchando na direção do caminhão. Marcelo tentou fazer meia volta, mas, quando olhou para frente, percebeu que estava de volta no mesmo lugar. A mesma árvore quebrada. A mesma pedra. As mesmas casas. Era como se estivesse preso em um loop. As criaturas se aproximavam. Mais e mais. E, quando elas chegaram perto o suficiente, tudo escureceu. O som sumiu. A visão desapareceu. Apenas um vazio absoluto. Até que, de repente, ele acordou. No posto. Onde tudo começou. Suando. Tremendo. Mas, ao olhar para o painel do caminhão, viu. O odômetro marcava exatamente os mesmos quilômetros que teria percorrido, se tivesse feito aquele caminho. E, na lataria do caminhão, escrito em uma espécie de fuligem,
Havia uma única palavra: volte. Desde aquela noite, Marcelo nunca mais dirige à noite. E, até hoje, se alguém perguntar sobre atalhos, ele simplesmente responde: alguns caminhos não são feitos pra gente. Você já parou para pensar no que pode estar escondido no caminho mais rápido? No atalho que todo mundo evita? Pois é, essa história é sobre Lucas, um jovem estudante que decidiu usar um atalho que ninguém falava, um caminho que parecia prometer uma economia de tempo, mas que trouxe uma série de eventos que ele jamais imaginaria. Quando se escolhe um caminho desconhecido, o preço pode ser alto demais. E essa noite, para Lucas, foi só o começo do pior pesadelo de sua vida. Lucas morava numa cidade pequena e gostava de voltar para casa depois das aulas pela rota mais rápida. Um dia, sua amiga Carla contou que havia descoberto um atalho pelo antigo bosque que cortava mais de 15 minutos da viagem. É meio estranho, ninguém vai por ali porque dizem que é mal assombrado, mas é o jeito mais rápido, ela avisou. Lucas, sempre curioso e meio cético, decidiu tentar. Era uma noite de lua nova, sem estrelas, e o ar parecia pesado quando ele entrou na trilha de terra que serpenteava pelo bosque. Os primeiros minutos foram tranquilos. O som dos seus passos, o farfalhar das folhas sob os pés. Mas logo algo mudou. O ar ficou mais frio, a escuridão mais densa. O caminho parecia se fechar atrás dele, como se o bosque o engolisse. Então, ele ouviu um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir de todos os lados. Tentou seguir adiante, mas percebeu que cada passo levava para um lugar que ele já tinha passado antes. Como se estivesse preso em um labirinto invisível. A ansiedade tomou conta. Lucas não sabia mais para onde ir. De repente, sentiu uma presença atrás de si. Virou rápido e não viu nada, só a escuridão infinita. Respirou fundo e continuou. Foi quando uma sombra se materializou à sua frente, uma figura humana, mas desfigurada, com olhos negros e profundos como abismos. A voz dela soou como um sussurro cortante: você não deveria estar aqui. Tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O bosque começou a se contorcer, as árvores ganhavam formas humanas, estendendo braços e dedos para agarrá-lo. O pânico virou desespero. Lucas viu uma luz à distância, uma velha cabana com uma janela iluminada. Correu com toda a força, sentindo os galhos arranharem seu rosto e as raízes o puxarem. Quando finalmente entrou, fechou a porta com tudo que tinha. Mas o interior era vazio, frio. Não havia luz, nem calor, apenas um espelho quebrado no chão. Olhou para o espelho e viu, refletido, seu rosto, mas deformado, com olhos vazios e um sorriso torto. A porta se abriu sozinha atrás dele, e aquela voz sussurrou novamente: você vai ficar aqui para sempre. Na manhã seguinte, os amigos e familiares de Lucas começaram a procurar por ele. Mas ninguém encontrou vestígios da trilha ou da cabana. Era como se o bosque tivesse desaparecido junto com ele. Dizem que, às vezes, em noites sem lua, é possível ouvir passos e sussurros no bosque, e uma figura perdida tentando achar o caminho de volta. Lucas virou lenda local, o garoto que escolheu o atalho e se perdeu entre sombras. E até hoje, quem passa perto do bosque evita o caminho, porque sabe, alguns atalhos não levam a lugar nenhum, só para um destino sem volta. Você já sentiu que um caminho parecia estar te esperando? Como se fosse feito só para você. Mas o que acontece quando esse caminho, na verdade, te leva para um lugar onde o tempo e a realidade se misturam, e cada passo pode ser o último? Essa é a história de Ana, uma jovem fotógrafa que decidiu cortar caminho por uma trilha esquecida, um atalho que ninguém usava há anos. O que ela encontrou ali mudou tudo para sempre. Ana sempre gostou de fotografar lugares abandonados e misteriosos. Numa tarde de outono, ao voltar de uma sessão de fotos, viu uma trilha estreita, coberta por folhas secas e quase invisível. Um atalho que parecia prometer menos caminhada e mais aventura. Sem pensar muito, decidiu arriscar. No começo, a trilha era calma, o sol se pondo dava um tom dourado às árvores. Mas logo as sombras começaram a se alongar e o silêncio se tornou absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos. Conforme avançava,
Ana percebeu que a trilha parecia se estreitar ainda mais, como se estivesse sendo engolida pela floresta. As árvores pareciam mais altas, os galhos entrelaçados formando um teto natural que bloqueava quase toda a luz. Ela sentiu um arrepio. Quando olhou para trás, não conseguiu mais ver o caminho por onde entrou apenas uma parede densa de folhagem escura. O telefone perdeu o sinal. O GPS desapareceu da tela. Ana percebeu que estava sozinha, mas não apenas fisicamente. Algo mais estava ali, observando. De repente, ouviu um ruído atrás de si. Virou rápido, mas não viu nada. O coração acelerou. Então, percebeu uma sombra se movendo entre as árvores. Algo que não era um animal. Algo que parecia se moldar às formas das árvores e sombras, quase invisível. Ela tentou correr, mas o chão parecia se mover. As raízes se enrolavam em seus pés. A sombra ficou mais próxima, e um sussurro distante ecoou: "Não devia estar aqui." Ana lutava para se soltar, mas era como se a floresta estivesse viva, tentando prendê-la para sempre naquele lugar esquecido pelo tempo. No desespero, Ana viu uma pequena casa de madeira, quase destruída, escondida entre as árvores. Correu até lá e entrou, fechando a porta com força. No interior, só havia um espelho antigo, empoeirado e rachado. Ao olhar, viu não seu reflexo, mas uma figura atrás dela, um homem com o rosto desfigurado e olhos vazios, que sussurrou: "Você não pode sair." Ana tentou gritar, mas sua voz não saiu. A floresta parecia rir ao redor, enquanto as paredes da casa começavam a se fechar lentamente. Na manhã seguinte, moradores da região encontraram a trilha completamente tomada por galhos e folhas, como se tivesse desaparecido. Ana jamais foi vista novamente. Dizem que, quando a noite cai, sua câmera aparece na beira da trilha, com fotos borradas de sombras e olhos que não pertencem a nenhum humano. E quem se aventura a seguir esse atalho, nunca sabe se está entrando num caminho, ou numa armadilha eterna. Porque alguns atalhos não levam você para casa. Sabe aquele caminho que parece mais fácil? Aquele atalho que todo mundo comenta, mas ninguém tem coragem de usar? E se eu te disser que algumas trilhas foram feitas, não para encurtar distâncias, mas para atrair quem não devia passar por lá? Essa é a história de Vinícius, um entregador de aplicativo que, numa noite qualquer, decidiu cortar caminho por uma rua esquecida no mapa. Só que ele não sabia que aquele atalho não levava a lugar algum, pelo menos, não a um lugar desse mundo. Era uma sexta-feira à noite, e Vinícius trabalhava sem parar, fazendo entregas para tentar bater sua meta. O GPS indicou uma rota alternativa que ele nunca tinha usado antes. Uma rua sem nome, que cortava o bairro pela parte de trás. A princípio, parecia uma boa ideia. O caminho era deserto, mal iluminado e cheio de buracos, mas era mais rápido. Conforme avançava, percebeu que os postes de luz simplesmente pararam. A única iluminação vinha do farol da moto. O clima ficou pesado, e o silêncio era tão absoluto que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. No meio do caminho, Vinícius percebeu algo estranho. A rua parecia nunca acabar. Ele acelerava, mas as mesmas casas abandonadas, os mesmos muros pichados e os mesmos postes quebrados apareciam repetidamente, como se ele estivesse preso em um looping. Tentou olhar no GPS, mas a tela ficou preta. O celular travou. Tentou então dar meia volta, mas quando olhou para trás, a rua simplesmente não existia mais. Era só um muro alto, coberto de marcas estranhas, como símbolos feitos à faca. De repente, o farol da moto piscou e apagou. O breu tomou conta. Foi quando ele ouviu passos lentos, pesados, arrastados. De todos os lados, surgiram figuras humanas, ou algo que parecia humano. Eram pessoas sem rosto, com buracos no lugar dos olhos e bocas costuradas. Eles vinham lentamente, estendendo as mãos, como se quisessem tocá-lo ou levá-lo. Vinícius tentou ligar a moto, mas o motor não respondia. O som dos passos ficava cada vez mais alto, como se o asfalto vibrasse com cada movimento daquelas coisas. Num ato de puro desespero, Vinícius largou a moto e começou a correr. As figuras pareciam flutuar, atravessando o chão, os muros, qualquer coisa que estivesse no caminho.
Cada vez que olhava para frente, a rua se esticava mais e mais, como se nunca tivesse fim. As vozes começaram a surgir, todas sussurrando a mesma coisa. Você escolheu o caminho errado. O som parecia dentro da cabeça dele. E foi então que, no fim da rua, ele viu uma porta de madeira, flutuando no nada. Sem pensar, correu até ela e a empurrou com toda a força. Acordou no meio da avenida principal, cercado por carros buzinando. Sua moto desapareceu. O celular estava inteiro, mas sem nenhum sinal da rota que o levou até lá. Quando tentou contar para alguém, ninguém acreditou. Só que desde aquela noite, Vinícius nunca mais foi o mesmo. A qualquer reflexo, seja no retrovisor, na vitrine de uma loja ou no visor do celular, ele vê aquelas figuras sem rosto, paradas, olhando para ele. E às vezes, quando dirige à noite, o GPS insiste em sugerir aquele mesmo atalho. Porque alguns caminhos não te deixam sair. Você já sentiu que às vezes o caminho mais rápido pode ser o mais perigoso? Que aquele atalho que promete economizar tempo pode ser uma armadilha? Essa é a história de Beatriz, uma jovem que decidiu usar um atalho antigo numa noite chuvosa, sem saber que estava prestes a entrar num pesadelo do qual talvez nunca mais saia. A escolha dela mudaria tudo, e faria com que a própria realidade se tornasse um labirinto de medo e desespero. Beatriz estava voltando para casa depois de uma festa da faculdade, e a chuva caía forte. O trânsito estava lento, e ela viu um caminho estreito que parecia um atalho entre as árvores. Mesmo sem conhecer bem a área, decidiu arriscar para não chegar atrasada. No começo, a estrada de terra parecia comum, só lama e galhos caídos. Mas logo o farol do carro iluminou uma placa velha, quase apagada, com a palavra proibido. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela continuou. Conforme avançava, o som da chuva diminuiu, substituído por um silêncio quase sepulcral. A estrada parecia se estreitar cada vez mais, e a sensação de estar sendo observada crescia a cada instante. Quando olhou pelo retrovisor, viu algo que parecia uma figura parada no meio do caminho. Beatriz tentou acelerar, mas o carro começou a falhar. O rádio, desligado há minutos, ligou sozinho, emitindo sons distorcidos e um sussurro. Você não deveria estar aqui. O medo tomou conta, e ela sabia que precisava sair dali, mas o caminho parecia não ter mais saída. As árvores ao redor começaram a se mover, como se estivessem vivas, formando figuras humanas que avançavam lentamente em direção ao carro. A chuva parou de repente, e a escuridão ficou ainda mais densa. Beatriz tentou ligar o motor, mas ele não respondia. Foi então que uma das figuras bateu no vidro com uma mão esquelética, fazendo estilhaços voarem. Ela gritou e tentou abrir a porta, mas estava trancada por uma força invisível. O medo se transformou em pânico quando percebeu que aquelas entidades não tinham intenção de deixá-la sair. Desesperada, Beatriz viu a janela do carro começar a ficar embaçada, como se algo estivesse tentando atravessá-la. As figuras se aproximavam cada vez mais, sussurrando nomes antigos, como se conhecessem cada segredo dela. O carro começou a ser puxado para fora da estrada, em direção à floresta densa. Ela tentou resistir, mas sentiu suas forças falharem. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, tudo ficou preto. Beatriz acordou no acostamento da estrada principal, o carro ao lado, como se nada tivesse acontecido. Mas a placa proibido estava bem na sua mão, com marcas de unhas profundas. Desde aquela noite, ela nunca mais voltou pelo caminho e sente, todas as vezes que passa perto daquela área, um arrepio e um sussurro distante dizendo: nunca escolha o atalho. Alguns atalhos não são atalhos para casa. São atalhos para o medo. E se eu te dissesse que existe um atalho, que ninguém nunca volta para contar o que tem lá? Uma trilha escondida, que aparece só para quem está no lugar errado, na hora errada. Essa é a história de Lara, uma jovem que, na ânsia de chegar mais rápido em casa, resolveu cortar caminho por uma estradinha de terra que, segundo os moradores, nem devia mais existir no mapa. Mas o que ela encontrou lá era algo que desafia tudo o que conhecemos como realidade. Lara morava na zona rural e sempre fazia o mesmo trajeto da cidade até sua casa. Numa noite de chuva forte,
ela percebeu que uma das pontes estava interditada por causa de um deslizamento. O GPS, automaticamente, sugeriu uma rota alternativa, uma estradinha chamada Caminho dos Perdidos. O nome já era suficiente para qualquer um evitar, mas ela estava cansada, com fome, e decidiu confiar na tecnologia. O asfalto acabou rápido, dando lugar a um caminho de terra molhada, ladeado por árvores tão altas que pareciam tocar o céu. Depois de alguns minutos, percebeu que não havia mais postes de luz, nem cercas, nem sinal de civilização. Só a estrada e uma neblina que começou a surgir do chão, ficando cada vez mais densa. O carro parecia pesado, como se algo puxasse para trás. A cada curva, as árvores se fechavam mais, e o rádio, desligado, começou a chiar sozinho, com vozes que diziam palavras desconexas, mas uma delas se repetia: volta, volta, volta. Ela tentava ignorar, apertando o volante, acelerando, até perceber que estava dando voltas no mesmo lugar. Foi então que, no meio da neblina, surgiu uma figura. Uma mulher, ou algo que parecia ser uma mulher. Ela estava no meio da estrada, de costas, com os cabelos longos cobrindo todo o rosto. Lara freou bruscamente e, por um segundo, ficou imóvel, olhando, esperando a figura se mover. Mas ela não se mexia. Então, sem aviso, a mulher virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça, e o que Lara viu fez seu sangue gelar. Não havia rosto. Apenas um buraco negro, profundo, que parecia sugar a luz em volta. Desesperada, Lara deu marcha ré, mas o carro não saía do lugar. As portas travaram sozinhas. O painel do carro apagou, e o breu tomou conta. Quando olhou pelos vidros, percebeu que outras figuras começavam a surgir, saindo das árvores, todas com o mesmo rosto, ou melhor, com a mesma ausência dele. Eles cercavam o carro, batendo levemente no capô, nas janelas, como se quisessem testar ou enfraquecer alguma barreira invisível. De repente, o rádio voltou a funcionar, com uma única frase clara: aqui, ninguém sai. Na manhã seguinte, encontraram o carro de Lara parado no meio da estrada principal, com a porta do motorista aberta e o motor ainda ligado. Mas Lara nunca mais foi vista. Curiosamente, o GPS dela ficou travado, exibindo para sempre a mesma rota, Caminho dos Perdidos, 666 metros restantes. Desde então, todo mundo que mora naquela região sabe: se, por acaso, essa rota aparecer no seu GPS, não aceite. Porque alguns atalhos não foram feitos para te levar para casa, foram feitos para te levar para outro lugar. Sabe aquele velho ditado: o caminho mais fácil nem sempre é o melhor? Pois é, nem todo mundo leva isso a sério. Às vezes, na pressa de encurtar distâncias, a gente pode acabar cruzando linhas que nunca deveriam ser ultrapassadas. Essa é a história de Marcos, um motorista que, durante uma viagem comum, resolveu cortar caminho por uma trilha de terra que aparecia como alternativa no GPS. Mal sabia ele que aquele atalho não levava para frente, levava para baixo, profundo de algo que jamais deveria ter sido encontrado. Marcos trabalhava como representante comercial e vivia na estrada. Naquela sexta-feira, ele precisava chegar rápido a uma cidade vizinha para fechar um contrato. O GPS, mais uma vez, sugeriu uma rota diferente. Uma linha fina no mapa, que atravessava uma mata densa. Ele hesitou por alguns segundos, mas o tempo apertava, e ele entrou. No começo, tudo parecia normal, apenas um caminho de terra com algumas poças e barro. Mas, logo nos primeiros minutos, percebeu que não cruzava nenhum carro, nenhuma pessoa, nada. Era como se o lugar tivesse sido esquecido há décadas. Quando percebeu que já estava no meio do caminho, o sinal do celular caiu. E não era só o sinal. O rádio parou, o relógio digital do carro zerou, e até a bússola do painel ficou girando, como se estivesse completamente perdida. O mais estranho era que, olhando pelo retrovisor, o caminho por onde ele tinha vindo sumiu. Era só mato fechado, como se nunca houvesse estrada ali. Foi nesse momento que ele percebeu que, ou ia para frente, ou não ia para lugar nenhum. E escolheu seguir. De repente, começou a chover. Mas não era uma chuva normal. A água era escura, quase preta, e caía pesada,
fazendo um som diferente, quase metálico. O para-brisa ficou opaco, e os limpadores não davam conta. Marcos parou o carro e tentou olhar pela janela. Foi aí que viu, no meio da estrada, dezenas de cruzes de madeira, umas quebradas, outras penduradas de cabeça para baixo. Ao lado delas, buracos recém-abertos no chão. E, bem no centro, uma placa enferrujada: aqui só entra quem já foi escolhido. Foi nesse instante que ele percebeu não estar mais sozinho. Silhuetas começaram a surgir no meio da mata, figuras altas, magras, com olhos brilhando em vermelho, mesmo no breu total. Elas não andavam, deslizavam, cercando o carro. O motor apagou sozinho. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Uma batida forte na porta do motorista fez Marcos se encolher. Pelo vidro, ele viu uma mão ossuda, cheia de cortes, como se pertencesse a alguém que não deveria estar vivo. A voz, rouca e grave, soou no rádio desligado. Você fez sua escolha, e agora, ela é definitiva. Horas depois, moradores da região encontraram o carro de Marcos estacionado na entrada de uma trilha que, simplesmente não existia nos mapas. Porta aberta. Motor desligado. Mas sem sinal dele. Nenhuma pegada, nenhum vestígio, nada. Apenas o GPS travado na tela, com uma frase que ninguém nunca conseguiu apagar: atalho aceito. Destino final, desconhecido até hoje. Quem mora na região jura que, em certas noites, se você ouvir um rádio chiando no meio da mata, não pare. Não olhe. E, acima de tudo, nunca aceite o atalho. Sabe aquele aviso que todo mundo ignora? Aquele velho morador que fala para não passar por um certo caminho depois do anoitecer? Pois é, tem gente que não acredita, até ser tarde demais. Essa é a história de Diego, um rapaz que decidiu cortar caminho por uma estrada de terra que cruzava uma antiga fazenda abandonada. O GPS mostrava que ele ganharia pelo menos 20 minutos se seguisse por lá. Mas o que ele não sabia é que aquele atalho escondia segredos enterrados há muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. Era uma noite fria, com o céu completamente encoberto. Diego voltava de uma viagem longa e só queria chegar em casa o mais rápido possível. Na entrada de um vilarejo, percebeu que a estrada principal estava bloqueada por obras. Foi então que apareceu a sugestão no GPS: rota alternativa disponível 19 minutos mais rápido. Sem pensar muito, ele aceitou. O caminho parecia tranquilo no início, com alguns eucaliptos nas laterais, chão de terra batida e nenhuma movimentação. Só que, aos poucos, tudo ficou mais estranho. As árvores começaram a mudar, ficando retorcidas, com galhos que pareciam braços estendidos, como se quisessem segurar quem passava por ali. Depois de alguns quilômetros, o sinal do celular sumiu por completo. E não demorou muito para perceber que aquela estrada não era comum. O cheiro mudou, ficou pesado, como ferrugem e carne podre. Diego tentou dar meia volta, mas, olhando pelo retrovisor, percebeu que a estrada por onde tinha vindo simplesmente desapareceu. Era como se a mata tivesse se fechado atrás dele. O GPS começou a piscar, mostrando só uma palavra na tela: permaneça. Foi aí que ele percebeu uma construção à frente, uma casa velha, caindo aos pedaços, mas com uma luz acesa na janela do andar de cima. A lógica mandava passar reto, mas a estrada parecia levar diretamente até a frente da casa. Quando Diego tentou acelerar para ignorar o lugar, o carro morreu. O painel apagou, e o motor não respondia. Então, as luzes da casa se apagaram. E, no mesmo instante, todas as portas e janelas bateram com força, como se um vento violento tivesse atravessado o lugar. Só que ali, não ventava. Diego tentou ligar o carro de novo, e foi quando ouviu passos, do lado de fora, dando voltas em torno do veículo. E então, 3 batidas secas na porta do passageiro. Olhou lentamente para o vidro e viu uma mulher. Ou pelo menos, algo que parecia ser. Ela estava curvada, com o rosto colado no vidro, olhos completamente brancos, pele pálida, quase cinza, e um sorriso que parecia rasgar o rosto inteiro. A boca dela se movia, mas não saía som. Até que, do nada, todas as portas destravaram sozinhas.
O rádio ligou por conta própria e uma voz masculina, gutural, começou a repetir: se entrou, não sai mais, não sai mais, não sai mais. Diego tentou sair correndo, abriu a porta, mas, ao pisar para fora, percebeu que não estava mais na estrada. Ele estava no meio de um cemitério, um que não estava ali antes. No dia seguinte, moradores encontraram o carro de Diego parado na beira da estrada principal, mas sem ninguém dentro. O estranho é que o veículo estava todo sujo, de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado arranhar as janelas desesperadamente, por dentro. Na tela do GPS, ficou travada uma única mensagem: você chegou ao destino. Bem-vindo. Até hoje, dizem que quem passa por aquela região, se estiver sozinho e distraído, pode receber a mesma sugestão de rota. E, se aceitar, talvez nunca mais encontre o caminho de volta. Porque alguns atalhos levam direto pro fim.